Olá, muito boa noite para você. É um prazer estar aqui novamente. Espero que você tenha tido um dia maravilhoso. Espero que você tenha hoje desfrutado das bênçãos de Deus. E espero também que Deus tenha te protegido ao longo de todo esse dia. É um prazer estar aqui e nós vamos juntos aí estudando hoje um assunto maravilhoso: oração e fé. Que alegria poder me dirigir a você e falar sobre esse assunto tão importante e propício para o momento em que nós estamos vivendo. Quero aproveitar esse instante aqui para mandar um abraço para os nossos ouvintes da Rádio Web Esperança Alvorada. Mais de 1.100 pessoas estão nos acompanhando aí toda noite. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus te abençoe. Vamos agora então para o momento especial do estudo da Palavra de Deus. Um momento assim todo especial. Quero convidar você a abrir a Bíblia, a partir de agora, no Evangelho de São Lucas, capítulo 11. E eu vou ler aqui a partir do verso 1. Está escrito assim, Lucas 11, verso 1. Olha o que está escrito. Vamos acompanhar aí. Você vai ler comigo aqui, eu leio aqui, você acompanha aí. Está escrito assim, De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Bom, vamos agora então conversar um pouquinho sobre este pedido. Eu fico imaginando, Jesus quando esteve aqui na terra, ele era Deus Todo-Poderoso e era também homem. Como Deus, ele sabia todas as coisas. Como homem, aqui ele dependia do Pai. Na verdade, Jesus ele era o segundo Adão. E Jesus era um homem de oração. Ele tinha 12 discípulos. Aqueles 12 homens que acompanhavam a Cristo, eles começaram a observar e ver que Cristo realmente ele tinha uma postura de oração muito diferenciada. Isso chamou a atenção dos seus discípulos. Logo, uma vez ele estava orando e diz a Bíblia que quando ele terminou a oração, então agora um dos seus discípulos, a Bíblia não diz aqui o nome dele, mas diz que chegou e fez um pedido para ele: Senhor, olha que pedido maravilhoso, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Meu amigo e minha amiga, talvez aqui estaria uma referência e um conselho para o nosso maior pedido nessa noite. Sabe qual que deveria ser o nosso pedido? O mesmo que os discípulos fizeram: Senhor, ensina-nos a orar. E eu vou dizer por quê. Sabe por quê? Porque se aqueles homens que andavam com Cristo 24 horas por dia, ao observar a postura de Cristo em oração, eles chegaram a uma conclusão que eles não sabiam orar, aí eu penso assim: e nós hoje? E a nossa situação hoje? Então eu vou fazer o seguinte: vamos agora aprender, de acordo com a Bíblia, o que é uma oração de acordo com a Bíblia. Vamos então para uma outra leitura da passagem da Palavra de Deus. Convido você a abrir a Bíblia de novo, só que agora nos Salmos, no capítulo 62. Nós vamos ler aqui o versículo número 8. Vou procurar aqui na minha Bíblia e vou pedir para você procurar na sua também aí. Pega aí na sua casa tranquilamente, você está aí no seu sofá, na sua poltrona, onde você estiver. Salmo 62, versículo número 8. Olha que texto maravilhoso e olha o que Deus ensina aqui para todos nós nesta noite. Está escrito assim, 62, versículo número 8. Olha lá. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, e derramai perante ele o vosso coração. Então, aqui nós temos uma infinidade de lições que vamos aprender agora. Vamos lá. Vamos conversar. Olha o que diz o salmista: confiai em Deus em todo o tempo. Você sabe o que isso significa? Vou tentar lhe ajudar. Vamos lá. Confiar em Deus em todo o tempo é mais ou menos assim. Você vai confiar em Deus na saúde e na doença. Você vai confiar em Deus na alegria e na tristeza. Você vai confiar em Deus tendo dinheiro e estando, sem o dinheiro. Você vai confiar em Deus estando trabalhando ou desempregado. Você vai confiar em Deus casado ou solteiro. Enfim, olha o que diz o salmista: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Aqui, amigo, essa questão de confiança aqui envolve uma série de outras posturas espirituais que, se der tempo, eu ainda vou abordar um pouquinho contigo. Confiar nele em todo o tempo e derramai perante ele. Olha a expressão bíblica: derramai, abrir o coração perante Deus. E aí o salmista conclui dizendo assim: porque Deus ele é o nosso refúgio. Abrir o coração. Aqui nós temos a definição bíblica para
o sentido da palavra oração. Então, o que é uma oração? É o abrir do coração a Deus, como abrimos o coração, às vezes assim com o melhor amigo, talvez com a esposa, com o marido, com um filho, com uma filha, com um colega, enfim, quando você abre o coração. Então, a oração é isso. Então, a oração ela é diferente, por exemplo, de uma reza. Porque a reza é aquilo que você fala de cor. Você aprendeu e você fala o tempo todo e às vezes até sem sentido. Isso é uma reza. A oração é diferente. A oração você conta para Deus o que tem dentro do teu coração. Você abre o coração, é o que diz o salmista. E aí aqui na última parte do verso, a Bíblia diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio. E é mesmo. E vou lhe dizer, se existe um momento na história deste planeta que nós estamos vivendo hoje, de buscar a Deus como um refúgio, esse momento é agora. Sabe por quê? Porque nunca se clamaram tanto a Deus como neste momento. Esse é o contexto em que nós estamos vivendo. Você vai aprender hoje, no estudo de hoje, a importância desta aula para a nossa vida. Agora, eu vou convidar você a continuar lendo, porque aqui assim, nós vamos lendo, analisando, explicando e aprendendo, ok? Então agora nós vamos sair do Salmos, capítulo 62, verso 8, e vamos agora para o que está escrito em Mateus, capítulo 6, no versículo 6. Então aqui, nesse verso, antes de eu fazer a leitura contigo, eu quero lhe fazer uma pergunta, algumas indagações. Quantos Deus existe? Na primeira aula, no domingo, nós estudamos o seguinte, eu apresentei aqui que existe um só Deus, ou seja, uma unidade de 3 pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, quando eu vou orar, eu devo pedir a quem? Eu peço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, aos 3, o que a Bíblia ensina. Daqui a pouco nós vamos aprender isso. Mas a Bíblia diz assim, olha, se você pegar aí Mateus 6, verso 6, está escrito assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, olha a orientação bíblica, aí, fechada a porta, orarás a teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Bom, então aqui nós já temos, assim, na verdade, a resposta para a pergunta. Vamos então analisar aqui, ó. Olha só. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Tem Bíblia que no lugar da palavra quarto fala aposento, é a mesma coisa. Outra coisa, se não tiver quarto, sabe o que significa aqui? Procura um local secreto, onde você possa estar a sós com Deus. Desliga o celular, desliga a televisão, quando você for orar. Agora não, agora nós vamos conversar. Entende? Aí você vai fazer o seguinte, você vai entrar numa audiência com Deus. Outra coisa, lembre-se que na hora da oração, você está conversando com o dono do universo. Você está conversando com aquele que criou todas as coisas, com aquele que até sabe o que você vai pedir, mas ele quer que você se dirija a ele. Então, entra no teu quarto, fecha a porta, a Bíblia usa a expressão, fechada a porta, aí orarás a teu Pai. Olha a orientação bíblica, ore ao Pai, peça ao Pai, é para falar com o Pai. Em secreto. Você pode orar em pensamento. Você pode também orar em voz alta se quiser, mas é melhor ali em pensamento, se concentra. E aí você vai orar a Deus, vai conversar com Deus. Aí você vai abrir teu coração diante de Deus. Hoje eu vou lhe ensinar como é que ora, você vai aprender. Vou ensinar você vai aprender. Sabe por quê? Entra no quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai em secreto. Aí o teu Pai que te vê em secreto, ele está ali te observando. A Bíblia diz, ele te recompensará. Então vamos aprender agora como é que funciona isso. Faço questão de demorar um tempinho aqui para lhe ensinar. Entende? Vamos aprender. Olha lá. Tu entrou no quarto, naquele lugarzinho ali que você entende que é o melhor lugar. Aí você vai começar a conversar com Deus. Você pode conversar mais ou menos assim. Senhor, hoje eu acordei tal hora. Senhor, depois eu tomei meu de jejum. Aí, Senhor, eu fiz alguns afazeres hoje em casa. Aconteceu um problema aqui hoje durante o dia. Vai abrindo teu coração. Aí, ó, Senhor, eu fiquei irritado, irritada. Senhor, me perdoe. Você pode falar assim para Deus, Senhor, olha, estamos vivendo numa situação tão difícil, que eu tenho medo desse coronavírus. Senhor, o Senhor pode me proteger? O Senhor pode guardar a minha vida, a minha família, os meus parentes? Você pode conversar com Deus assim. Senhor, eu preciso que o Senhor abençoe a minha esposa, o meu esposo, meu filho, minha filha. Você pode abrir o coração. Senhor, meu filho está estudando na faculdade, ele precisa tirar boas notas. O Senhor pode ajudar a ele, dando sabedoria, dedicação. Senhor, a minha filha está agora na idade de procurar um namorado.
Senhor, abençoa para que ela procure um namorado cristão, que venha amá-la de verdade, que venha trazer alegria e felicidade para ela. Senhor, o meu filho está na idade de procurar uma namorada, que ele possa procurar uma moça decente. Você está orando a Deus, está pedindo para Deus. Você, por exemplo, tem um problema com a família, com o marido. Senhor, converte o coração do meu marido, converte o coração da minha esposa, converte o coração do meu filho, salva a minha família. Amigo, isso é oração. É assim que você deve orar todo dia. Converse com Deus. Por isso que o Mateus, o grande evangelista, ele diz assim, olha, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai em secreto, o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Lembre-se, existem 3 pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, você pede para Deus. Aí você terminou a sua oração, você deve concluir a sua oração da seguinte maneira. Vou agora abrir a Bíblia de novo e você vai acompanhar comigo, tá bom? Pega a sua Bíblia e abra ela agora no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículos 13 e 14. Vamos então para a leitura da Palavra de Deus, ok? Vamos lá. Vamos aqui, eu estou aqui com a minha Bíblia, eu vou abri-la novamente. Aqui está, ó, João capítulo 14, eu vou ler os versículos 13 e vou ler também aqui ó, o versículo número 14. Está escrito assim, ó. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Agora veja o que está escrito aqui no versículo 14, olha. Se me pedires alguma coisa em meu nome, isso farei. Então, a oração, ela deve ser concluída, terminada em nome de Jesus. Por quê? Vou lhe explicar agora por quê. É o seguinte, sabe por que tem que ser em nome de Jesus? Porque eu, pecador, eu não tenho méritos diante de Deus. Sabe por quê? Porque você, pecador e pecadora, não tem méritos diante de Deus. De jeito nenhum. Na verdade, nós não merecemos nada de Deus. Se merecêssemos alguma coisa, segundo a Bíblia, conforme a Bíblia diz assim, olha, o salário do pecado é a morte. É a única coisa que nós merecemos de Deus. Só que Deus não é Deus de mortos e nem da morte. Deus é Deus da vida. Agora, Cristo veio aqui, nesse planeta, carcomido pelo pecado. Aqui Jesus enfrentou Satanás. Ele foi tentado em todas as coisas. A Bíblia diz, mas sem pecado. Aí o que aconteceu? Jesus foi para a cruz. Lá na cruz, com a morte, ele venceu a morte para nos dar a vida. Jesus derrotou o diabo. Satanás, ele é um inimigo vencido, derrotado e em breve ele será queimado. Aí quando você ora a Deus o Pai e você conclui a tua oração em nome de Jesus, você está dizendo para Deus assim, olha Senhor, eu não tenho merecimentos nesta oração, mas eu quero fazer esses pedidos aqui e eu faço em nome de Jesus, porque Ele é o meu advogado, Ele é o meu Salvador, é o meu Senhor, então eu peço para o Senhor em nome dEle. Aí então Deus vai atender você, vai atender a mim pelos méritos sacrossanto e poderoso de Jesus. Agora você entendeu? Ok, muito bem. Eu acho que aqui está a chave do sucesso. Lembre-se, você não tem méritos. Tem muita gente por aí que quando vai orar fica querendo determinar. Não, você tem que determinar. Amigo, é o seguinte, você não tem que determinar nada. Quem determina é Deus. E Deus vai atender pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Quando você pede em nome de Jesus, você está exaltando, enaltecendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então você termina a oração em nome de Jesus. Mas aí pode ser que venha uma perguntinha assim, mas pera lá, ô pastor Assis, mas e o Espírito Santo, qual é a função dele na hora da oração? Vou lhe explicar agora. Você está aí em João 14, versículos 13 e 14? Então agora você vai voltar para a Bíblia, acha a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, versículos 26 e 27, que nós iremos ler agora, ok? Vamos lá. Eu vou aqui então abrir a minha Bíblia. Romanos, capítulo 8, eu vou ler aqui 2 versos, os versos 26 e o versículo 27. Olha como Paulo escreveu esse texto.
inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse assim, ó, olha aqui, ó, está escrito assim, também o Espírito, semelhantemente, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha a função do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz assim, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele interceda pelos santos. Agora você vai entender o papel, o trabalho do Espírito Santo no ato da nossa oração. Aí na sua tela está aparecendo agora um gráficozinho simples, muito simples, caseiro que eu fiz. Lá embaixo da sua tela está o homem, é eu e você. Em seguida você vai ver o Espírito Santo, depois você vê Jesus, e depois lá em cima você vê Deus. O objetivo do homem é chegar onde Deus está. Esse é o objetivo do homem. O meu e o seu objetivo. Então agora presta atenção que eu vou concluir esse pensamento, ok? Vamos lá. Lá embaixo está o homem. O homem quer chegar até Deus. Só que para o homem chegar até Deus, ele tem algumas barreiras. Quais as barreiras? Não tem como o homem ir direto a Deus. Então qual o caminho que Deus preparou? O caminho é esse. Para você chegar até Cristo, o Espírito Santo é que faz esse trabalho. Ele pega você, ele convence você do pecado, da justiça, do juízo. Aí você agora convencido, você vai buscar. E ao buscar, quando você tem vontade de orar, já é obra do Espírito Santo. Se você orou hoje, o Espírito Santo trabalhou com você. Se você leu a Bíblia hoje, o Espírito Santo trabalhou com você. Se hoje você pediu perdão dos pecados, o Espírito Santo trabalhou com você. Aí você vai e se encontra com Cristo. Aí Cristo agora ele pega você com todo carinho e ele então leva você até Deus. Lembra o que está escrito em João 14, verso 6? Vou ler para você aqui. Está escrito assim, olha, em João 14, verso 6. Olha o que está escrito aqui. Não aparece na sua tela, mas eu vou pegar aqui a Bíblia. Está escrito assim, João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você percebe? Ó, olha aqui, ó. Ninguém. Então, o caminho para ir até Deus é Jesus Cristo. Agora, o caminho para ir a Cristo é o Espírito Santo. E aí está formado o trabalho da Trindade em favor da humanidade até no ato da oração. Que maravilha! Entender que quando você está em oração, a Trindade se envolveu com você. Aqui está o trabalho do Espírito Santo. Agora, meu amigo, olha quantas informações importantes estamos recebendo hoje. Bem, sabendo disto, agora vamos entender por que quando uma pessoa ora, às vezes não é nem atendido, né? Porque às vezes a gente faz aquelas orações assim, tem gente que ao orar, parece que a oração está tão fraquinha. Tem gente que fala assim, olha, a minha oração não passa nem do teto. Claro, não precisa passar do teto, né? Porque, mas tem gente que não confia nem na oração que faz. Tão fraquinho que está. Não é assim? Então, olha o que está escrito. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Presta atenção. Vamos ler? Vamos lá. Tiago 4, verso 3. Presta atenção aí. Olha, Deus, ele ouve todas as orações, mas ele não responde todas as orações. Ele ouve, mas não responde. Por quê? Então, vamos lá. Tiago 4, verso 3. Olha o que está escrito aqui em Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedes mal. Pedes para esbanjardes em vossos prazeres. Então já vou lhe adiantar uma coisa. Presta atenção. Deus não atende oração egoísta. Vamos conversar, ó. Oração egoísta, Deus não atende. Existem muitas orações que são feitas que não tem como Deus atender. Sendo assim, mas pera lá, pastor, como é que é isso? Então agora eu vou lhe apresentar 4 condições biblicamente falando, para uma oração ser atendida. Vamos aprender? Ótimo, que bom que você está desejoso de aprender esse assunto. Vamos lá? Olha só, 4 condições para uma oração ser atendida. Que maravilha! A primeira condição, de acordo com a Bíblia, está aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo número 6. Está escrito assim, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus.
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A primeira condição aí é a fé. E você sabe o que é fé? Sabe o que significa a palavra fé de acordo com a Bíblia? Vamos lá, aqui ó. Em Hebreus 11, verso 1 está escrito assim, olha. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. A primeira condição é fé. Aí eu poderia fazer uma outra perguntinha para ti agora, ó. Como está a tua fé? Você está exercitando a fé em Deus de verdade? Ou você acha que não tem mais fé? Como é que está a tua fé? Primeira condição para uma oração ser atendida é ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a primeira. Vamos falar agora da segunda condição para a oração ser atendida. Olha o que está escrito em Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Vou abrir aqui a minha Bíblia. Mateus 6, versículos 14 e 15. Está escrito assim, ó. Eu fico impressionado quando eu leio esses versos, sabe por quê? Porque são versos que mexem com a gente. Isso mexe com o coração da gente. Olha o que está escrito aí no versículo 14. Olha só. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Você sabe o que está escrito aqui? Agora eu vou trazer para bem pertinho de você, para o teu coração. Tá? Olhe bem. Vamos pensar aqui, ó. Analise comigo. Se você vai entrar em oração, e ali na sua oração, você está diante de Deus com, sabe, a mágoa de alguém, com raiva de alguém, com inimizade com alguém, você brigou com alguém, amigo, sabe o que você tem que fazer? Você deve entrar em acordo com esse alguém o mais rápido possível. Urgente. A Bíblia é clara. Se perdoardes aos homens as suas ofensas. É a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é muito clara. O cristão e a cristã não deveriam carregar mágoa no coração de alguém. Não. O cristão precisa aprender diariamente, além de receber o perdão, dar o perdão. Esse é o ato aqui. Aqui está uma segunda condição. A primeira é fé e a segunda é perdoar o próximo. Agora eu vou lhe ensinar a terceira, e a terceira é um pouquinho pior do que a segunda. Você quer ver? Vamos lá. Olha só o que está escrito. Olha o que está escrito aí. Em Provérbios, no capítulo 28, no versículo número 9. Eu vou pegar aqui, e quem escreveu foi Salomão, servo de Deus, convertido. Um homem que teve aqui uma participação muito forte ao escrever esse livro aqui que traz a sabedoria de Salomão. Provérbios capítulo 28, verso 9. Olha o que está escrito aqui no versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Agora, aqui existe muitas repreensões de Deus. E eu vou lhe ensinar. Eu estou aqui para isso. Ai de mim se não ensinar. Amigo, vamos pensar aqui, ó. O texto diz, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus. Você sabe quantos mandamentos são a lei de Deus? 10. São 10 mandamentos. E você sabia que a maioria dos religiosos na face da terra são transgressores abertos da lei de Deus? Sabia que grandes líderes religiosos no mundo inteiro, eles fazem vista grossa com relação aos mandamentos de Deus? E você sabia também que tem muitas orações por aí que quem atende não é Deus, é Satanás? Amigo, você sabia que você precisa se converter? Voltar o coração para a obediência aos mandamentos de Deus. Conhece aquele ditado popular que diz, só venha a nós o vosso reino nada? Só quer receber as bênçãos de Deus, mas na hora de dar para Deus a obediência, a glória, a majestade, e aí o ser humano começa a virar as costas? Pois é, eu tenho um texto que eu separei aqui,
Eu não digitei ele aí na sua tela, mas eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito aqui agora em Malaquias, no capítulo 1. Eu quero fazer essa leitura contigo. Está aqui, ó. É um texto que eu trouxe especialmente, guardei aqui para esse momento. Então eu vou dar um tempinho para você achar aí na sua Bíblia. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Você pode, por favor, pegar a sua Bíblia aí e conferir comigo? Eu estou procurando aqui na minha, ó, Malaquias capítulo 1, está aqui, ó. E eu vou ler aqui o versículo. Está aqui, ó. Malaquias capítulo número 1. Olha que impressionante o versículo número 6. Presta atenção. Vou ler, tá? Ó. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, Deus está dizendo, onde está a minha honra? Olha a pergunta, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Meu amigo, quando o indivíduo só quer receber as bênçãos, mas não quer obedecer ao que Deus pediu. Você entende isso? Por isso eu vou voltar a repetir o texto anterior que está aí na sua tela. Presta atenção. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Então eu já vou começar a apelar para o teu coração. Começa a entender, amigo, que a lei de Deus deve ser guardada por amor a Deus. Cristo, quando esteve aqui, ele disse assim, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele disse mais. Sabe o que ele disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora, eu vou agora caminhar para o final dessa mensagem. Estamos caminhando para o final. Preste bem atenção. O que eu vou ler agora. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo número 7. Aqui está a quarta condição para uma oração ser atendida. Está aqui, ó, 1 Pedro 3, versículo número 7. Preste bem atenção. Eu creio que agora você está aí sentadinho ao lado da sua esposa, do seu esposo, da família. Eu imagino aí a sua família reunida. Eu imagino aí os lares reunidos. Agora, preste bem atenção na leitura desse texto. Eu vou ler aqui com você. Já aparece aí na sua tela. 1 Pedro 3, o versículo número 7. Essa é a quarta condição. Está escrito assim, ó. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa esposa, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ah, meu amigo, aqui a lição é grande. Presta atenção. A primeira condição para uma oração ser atendida é ter fé. A segunda, perdoar o próximo. A terceira, guardar os mandamentos de Deus. E a quarta, viver a vida comum do lar, tendo discernimento para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Aquele marido bruto, estúpido, que não sabe o que é ter educação para com a esposa. Aquela esposa grossa dentro de casa, que vive o tempo todo, ao invés de ser uma esposa idônea, uma ajudadora, ela vive mais atrapalhando do que ajudando. Aquele casal que vive brigado, que briga toda hora. Amigo, chegou um momento de uma verdadeira conversão nos nossos relacionamentos. Olha o que diz a Bíblia, vou reler o texto. Olha aqui, ó, vou reler o texto. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Deus está desejoso de atender às orações do seu povo, mas Deus faz um apelo para uma mudança de vida, para uma vida nova. E eu vou concluir em mais uns minutinhos.
No Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, está escrito assim, ó. Eu quero concluir lendo a palavra de Deus, porque quando a Bíblia é aberta, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Olha aqui, ó, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, está escrito assim, ó. Presta atenção. Verso 7. Quando você vai agora para o fechamento, olha como é que Deus trabalha com a gente. Pedi e dar-se-vos-á. Vou repetir. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Eu quero dizer o seguinte, pode pedir que Deus tem para dar. Então agora, meu amigo, presta atenção. Lá na 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15, diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter, Deus fala assim, olha, eu ouvirei dos céus e estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Deus tem um desejo muito grande de atender as nossas orações. E eu creio assim, olha, nessa época dessa pandemia, esse momento em que as pessoas vivem assustadas, as pessoas estão com medo da morte, não saem de casa por obedecer a um prefeito, por obedecer a um governador, mas quando Deus apela para a obediência aos mandamentos dele, a entregar a vida a ele, a gente faz vista grossa. Parece que a palavra de um governador, de um prefeito, parece que é mais poderosa do que a palavra de Deus. Amigo, é o seguinte, Deus apela ao teu coração, abre o coração, entrega a vida a Jesus, busca a Deus todo dia, seja um homem ou uma mulher de oração. E olha, pode clamar, Deus espera o seu clamor e Deus está desejoso em atender o anseio do seu coração. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Neste momento, eu vou concluir orando por mim, pela minha família, por você e pela sua família também. Agora, por favor, feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo estudo de hoje. Obrigado, Pai, porque hoje aprendemos a orar. E agora nós estamos falando, Senhor, neste momento, diretamente com o Senhor. Eu quero entregar nos teus braços cada pessoa, cada família que comigo agora forma uma grande corrente de oração. Venhas, ó Pai, atender o clamor silencioso do coração deste homem e desta mulher. Venhas, ó Pai, perdoar os nossos pecados. Venhas, ó Pai, nos ajudar a sermos pessoas e homens de fé. Pessoas, ó Pai, que realmente entendem que precisa perdoar o próximo. Pessoas, ó Deus, que entendem que precisa aprender agora e obedecer e guardar os teus mandamentos. E afinal de tudo, Senhor, homens e mulheres que desejam tratar bem uns aos outros, para que assim o Senhor tenha prazer em atender e responder às nossas orações. Nas tuas mãos, eu entrego a todos neste momento. Muito obrigado por nos ouvir e nos atender. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi um grande prazer ter estado com você. Amanhã iremos estudar sobre a volta de Jesus. O maior acontecimento da história. Você não pode perder nem o tema de amanhã e nem de se preparar para se encontrar com ele. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.